Oxente, bichinho, vamos fazer uma aula de cálculo. Vamos lá, galerinha. Eu vou te dizer que é muito legal, sabe, a UFSC ali em função disso, cara. Tá na tua casa ali, às vezes ali perto, né? Pega um apartamentozinho de estudante, bota o chinelão, bota a bermuda, vai pra aula na manhã, na tranquilidade. Então, isso é uma coisa bacana, ter um clima gostoso pra estudar, né? É diferente de outros lugares, né, cara? Tipo o Ita, que tem que estar uniformizado, já às 6 da manhã, bom dia, senhor! Bonitinho, né? Já faz, pô, aquilo ali, eu acho que com o tempo pode deixar o cara estressado e diferente, né? Então tem que ver o que ele está preparado para encarar, certo? Universidade Federal, em qualquer parte do Brasil, geralmente elas têm uma qualidade bem razoável, cara. Aviões com revestimento metálico voam em atmosfera seca. Podem atingir elevado grau de eletrização, muitas vezes evidenciado por um centelhamento para a atmosfera, uma faísquinha, conhecido como fogo de Santelmo. Nessas circunstâncias é correto afirmar. Cara, piloto de avião tomou susto com isso. Ele viu um avião passando perto dele, né, enquanto dirigia o seu, e percebia faiscamento rolando da fuselagem do avião, ou o seu próprio avião, o nariz do seu próprio avião, saindo umas faíscas, um brilho esquisito. O pessoal ficou muito com medo disso, né? E aí foram pesquisar e viram que nada mais é que a superfície do avião fica muito eletrizada por atrito. E aí esse excesso de carga vai sendo, na medida que ele vai atingindo a rigidez eletrostática do ar, vai sendo descarregado, gerando uma iluminação. Tipo assim, ó, gás a baixa pressão com voltagem próxima, ele começa a brilhar. Então pode dar um brilho meio fosforescente mesmo. Fluorescente, aliás, essa lâmpada, né? Bom, ele começa então, nessa circunstância é correto afirmar. 01. A eletrização do revestimento dá-se por indução. Nesse caso não, né? Nesse caso que ele fala que ele voando em atmosfera seca, não tem nuvem de tempestade na região, né? Então se ele está sendo eletrizado é por atrito. Por atrito. O carro de Fórmula 1 sofre bastante isso também. Então falso. É por atrito. Fala, querido. Daí, tipo, você está falando que só vai dessa faísca que já funcionou outro avião? Não. Não, na verdade eu falei que era difícil detectar como às vezes esse faiscamento ocorre na traseira do avião. Né? É difícil para o piloto detectar isso, então tem que ter um avião cruzando com outro em dia seco. Aí um avião, ao cruzar com outro numa velocidade não muito alta, ele consegue perceber, puta, saindo faísca da fuselagem daquele avião, vai dar merda. No começo, Não muito alto seria quanto? Tu diz as velocidades? Não, é só eles não passarem assim, né? Que se eles passarem assim não vai dar nem pra ver. Se eu chegasse a ver vídeo filmado de um avião para outro desse jeito, bota no YouTube, filmagem de um avião para outro. Cara, é inacreditável, cara. Tu vê um pontinho lá longe, de repente, passou um avião por ti. Porque dá 1.800 km por hora de diferença, né? Um tá 900, outro tá 900. Mas se eles estão com trajetórias que não são opostas, né? Um passando lá em cima, ou até chegando no aeroporto, que eles ficam circulando um em cima do outro, tu vê, pô, tá saindo faísca, vai dar merda. Foram pesquisar o que era, viram que era eletrização por atrito, gerando descargas elétricas. E aí chamaram de fogo de Santelmo. Quem é da aviação manja muito disso. Um fenômeno parecido que a apostila traz é o efeito corona. O efeito corona é um processo similar que ocorre geralmente em redes de alta tensão. Eu cheguei a citar para vocês que a rede de altíssima tensão transfere energia em 700 mil volts. Então só de tu chegar debaixo de um poste de alta tensão, tu começa a escutar o chiado. O ar eletrizado ali, certo? E em dias propícios, tu olha para o fio de alta tensão e tu vê um brilho em volta do fio, umas faíscas, certo? Uma iluminação meio fosforescente, fluorescente em volta do fio. O que está acontecendo? 700 mil volts. Né? E se não tiver o ar a muita pressão, o ar um pouco a baixa pressão, o gás que fica ali em volta fica em estado de plasma. E aí brilha, certo? E não é algo que fica aceso, né? Por favor, é uma coisa rápida. Dá uma brilhadinha. Então se o cara não tem uma formação mínima, né? Pô, o cara faz o sinal da cruz e se manda, né? Mas não, é só a eletrização do ar, piscou, então não tem nada demais, não é nada de absurdo. Legal. 02. O campo elétrico no interior do avião, causado pela eletrização do revestimento, é nulo. Condutor carregado em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico no interior é nulo. É isso aí, então é seguro, fica tranquilo. Mesmo que a fuselagem atinja 10 mil volts, tu não vai tomar choque. 4. A eletrização poderia ser evitada revestindo-se o avião com material isolante. Não, a gente pega plástico, esfrega plástico na lã, o plástico fica carregado. Concorda comigo? Então não precisa ser material condutor para ser eletrizado por atrito, de jeito nenhum. Pode ser material isolante. O pior, se o material for isolante, quem estiver no interior do avião não vai estar protegido da carga, certo? Porque não é um material condutor, aí pode ocorrer uma descarga para o interior do avião, inclusive. Então não, o negócio é fazer de alumínio mesmo, de metal.
Então poderá isolante, não vai evitar não, vai esfregar e vai gerar o mesmo problema. 08. O centelhamento ocorre preferencialmente nas partes pontiagudas do avião. Na parte pontiaguda é que ocorre um campo elétrico maior, é ali que vai ocorrer a centelha, o descarregamento, o raiozinho. É isso aí. Poder das pontas. O revestimento metálico não é uma superfície equipotencial, pois se o fosse, não haveria centelhamento. Não, quando a gente estudou a esfera carregada, a superfície não tinha o mesmo potencial em qualquer ponto, que era o mesmo potencial do interior, né? Certo? Então dá para imaginar o avião na mesma condição. Não é isso que causa o centelhamento. O centelhamento não é causado pela diferença de potencial de um lugar para o outro. O centelhamento é causado pela diferença de potencial da superfície do avião e a parte externa do avião. Né? Então o raio vai ser disparado em direção à parte externa, não da própria superfície em relação à própria superfície. Então não. O revestimento metálico não é uma superfície equipotencial. É sim. 32. Dois pontos quaisquer no interior do avião estão ao mesmo potencial, desde que não haja outras fontes de campo elétrico. É o potencial no interior e na própria superfície é o mesmo. Por isso que não existe notícia de a pessoa tomar choque de raio dentro do avião. E toda vez que tu viaja de avião no meio de uma tempestade, vai cair um raio ou outro no avião. É inevitável. Certo? Não acontece nada no avião. Já aconteceu o caso do avião cair em função disso. Certo? Porque esse raio passou por uma região que danificou os computadores, o circuito elétrico do avião. O avião parou de funcionar adequadamente. Os pilotos não tiveram a perícia de usar outros instrumentos que não os eletrônicos para se guiar. Perderam o controle do avião e morreu todo mundo. Mas ninguém tomou choque nesse dia antes de morrer. Certo? Mostrando que a blindagem eletrostática funciona. Certo? Aliás, quais são os meios de transporte mais seguros do mundo? Isso, primeiro deles elevador, depois helicóptero, logo em seguida já vem o avião. Ou seja, é mais provável que tu morra atropelado indo na Caixa Econômica ali do lado do que andando de avião. Certo? Eu lembro que quando eu escutei essas notícias eu achei bem difícil de acreditar. Mas é uma coisa estatística, gente. A gente sabe quantas horas as pessoas passam caminhando, andando de skate, de bicicleta, e a gente consegue ver quantas pessoas morrem assim. Então é muito mais perigoso andar de skate do que andar de avião. Certo? Muitas mais pessoas morrem proporcionalmente andando de skate por ano do que de avião. Beleza? Então tem que tomar cuidado. Às vezes a gente faz umas coisinhas que parecem mais arriscadas que outras, mas não deves levar em consideração o que aparenta ser. Tens que levar em consideração a estatística. Por exemplo, aspartame, conheces? Ou sacarina sódica. Vou falar outra palavra, refrigerante diet light. Conheces isso? Conheces alguém que chegou aos 100 anos tomando refrigerante light? Claro que não, não existe refrigerante light há 100 anos. Como saber o que vai acontecer no corpo de vocês daqui a 50 anos que vocês estão tomando essa bosta? Não sabe responder? Perigoso, né? Não sabe se está fazendo com a tua saúde, olha que interessante. Pessoas que consomem açúcar, já soubesse alguém que atingiu 100 anos? Todo mundo! Todo mundo que atingiu 100 anos comeu açúcar a vida toda. Não é isso? Tenho certeza que açúcar é seguro. Tá vendo? Então toma cuidado, tu acha que eu vou meter na minha boca aquela porcaria de refrigerante diet? Se eu não sei o que vai acontecer com o meu fígado daqui a pouco, prefiro destruir meu fígado com outras brincadeiras. Agora com refrigerante diet. Certo? Então fica ligado, meu querido, não acredite no que as empresas te vendem. Se tu não tem confirmação científica de que é seguro, não use. Já te aviso, hein? Logo vai ter pesquisa mostrando a merda que tu anda tomando. Evite tomar coisa diet. Isso não se sabe o que acontece com o ser humano depois de 50 anos tomando coisa diet. É provável que dê pau no fígado. Né? Muito nutricionista anda me falando isso, tá, viu? Não usa adoçante que fode o fígado. Fica ligado, hein, meu querido? Então vamos lá. Essa estatística que é andar de carro de avião, sim, não é porque esse fato que tem mais gente que anda de carro do avião. Não, pelo contrário, é justamente por isso que o cálculo funciona. Então tu pega quantas mil pessoas andaram de avião e quantas mortes ocorreram. Quantas mil pessoas andaram a pé e quantas morreram. Morre muito mais a pé proporcionalmente que de avião. Ele já faz a proporção. Boa pergunta. 32. 2 pontos, já foi, né? 2 pontos no interior do avião estarão ao mesmo potencial, desde que não haja. Ficamos com 42. Muito obrigado pela atenção. Na última aula eu vou falar a tarefa mínima de todas as físicas, beleza? Que eu esqueci na B e da C. Na última aula eu dou toda a tarefa. Uou! Belo dia para aprender física.